Oi, gente! Tá começando mais um Nosso Olhar aqui na Ubra TV. E hoje o nosso olhar veio a campo, porque a gente tá aqui, né, nessa parte esportiva da Ubra, porque a Ubra tá sediando o 28º, os Jogos Luteranos, que são internacionais, tá? Brasil e Uruguai, são várias escolas, mais de 1.500 atletas, enfim, tá muito legal. Mas o assunto principal que a gente vai trazer para hoje não é o esporte, as mulheres no esporte, mas apesar de que esse assunto sim tem muito a ver com o que a gente vai falar. Mas antes de começar de fato, vou começar apresentando então a nossa roda. Eu sou a Juju Macena, Sabrina Tomasi. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bruna Essig. Olá, pessoal, muito boa noite a todos. E Milena Demaman, que já tem uma teoria até sobre esporte, né, Milena? E até estava comentando antes da gente começar a gravar que, como eu tenho o Instituto Tulipa, né, uma ONG de empoderamento feminino, eu, ao longo dos últimos 7 anos, eu criei diversos projetos pensando nesse empoderamento. O que está arquivado, que eu ainda não fiz, mas um dia pretendo fazer, é esse incentivo ao esporte desde cedo para as meninas, seja qual for o esporte, mas principalmente esse coletivo. Porque eu percebo, eu com um filho de 12 anos, esportista, né, joga futebol, eu percebo que desde pequeno ele foi forjado a não levar para o pessoal dele quando ele cai, se machuca, ou quando alguém do próprio time xinga ele porque ele daqui a pouco jogou uma bola errada, sabe? Então, eu sinto hoje com 12 anos, ele já está mais forjado para a vida, assim, para não ficar tão magoado com alguém chamando a atenção dele, assim, que seja na escola, dentro de casa. Não que ele não vá respeitar, mas ele não vai ficar magoado, ele não vai levar para o pessoal, ele vai enxergar, vou refletir, será que eu joguei mal mesmo? Será que eu tenho que ser melhor? Então, esse tipo de preparo emocional que o esporte tem, e principalmente os meninos, que desde pequeno, né, pelo menos a nossa geração, era só os meninos no esporte e as meninas brincando de boneca, né? Então, é isso que eu comecei a refletir faz uns 2 anos já. Eu falei, as meninas têm que ir pro esporte, hoje eu já vejo mais meninas, né? Inclusive, já falando, a gente está vendo muitos pré-adolescentes, muitos adolescentes aqui, tem muita menina também, né? Isso, olhando hoje tem meninas, né? E tem a questão do grupo, quando colocas isso, é isso. Trabalhar aprender a lidar em grupo, tudo os diferentes perfis, né? As regras. Né, trabalhar o respeito às regras que o esporte traz. Existe, né? Não vou fazer o que eu quero na hora que eu quero. Tem a pressão da torcida. A gente está aqui e está ouvindo a gritaria da galera, né? Então, a pressão dessa torcida em cima e saber lidar com esta pressão. Então, é muito interessante. É sempre um grande aprendizado. Eu jogava futebol como menina, adolescente. Depois, já jovem adulta, a gente também tinha um grupo no trabalho que se reunia para jogar futebol. Às vezes não completava o time, às vezes a gente tinha que botar uns meninos junto. Mas, ok. E é uma adrenalina, além disso, assim, né? Da motivação que o próprio esporte dá. Com certeza. Mas sabe que tem uma coisa que, vindo para o nosso assunto de fato, que eu acho que explica muito essa presença feminina, que ainda não é tão grande no esporte, porque hoje a gente vai falar de mulheres na política, né? Nesse domingo a gente está tendo o primeiro turno das eleições no Brasil. Vereadores, prefeitos, né, serão eleitos, e a gente se perguntando, né, sobre isso, porque assim, o voto, para vocês terem uma ideia, o voto no Brasil foi permitido para as mulheres a partir de 1932, ou seja, eu imagino que as nossas bisavós não votavam, né? Se a gente fizer uma conta rápida aqui. E assim, hoje ainda, apesar das mulheres serem maioria no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul também, a gente tem um número muito pequeno ainda, que vem crescendo, de mulheres que nos representam na política, né? E uma das coisas que eu estava lendo sobre isso, que eu acho que tem muito a ver com a questão de não ter, do esporte também, de não ter tantas mulheres, é que as mulheres, né, sempre, historicamente, ficam responsáveis por outras coisas que acabam tirando o tempo
delas para se liberarem, para terem interesses diferentes, né? É a mulher geralmente que cuida do filho, dos pais, dos avós, de alguém que tem alguma deficiência, da casa. Exatamente. E ainda, não só tem esse cuidado da mulher, enfim, que ela não consegue, né, um espacinho de tempo, como ainda muitas vezes as mulheres são direcionadas para outras coisas, como tu disse. Quando eu era criança, os guris estavam jogando bola, até pensa assim, sei lá, no recreio do colégio. E as gurias estavam brincando de boneca, estavam brincando de, eu nem sei se existe mais essas coisas, de palminha. Existe, né? Elástico, eu brincava de elástico. Pulava, ainda brinco. Olha que demais, eu não sabia disso. Sabe, Juju, que eu fui uma criança muito moleca. Eu adorava fazer esporte e me ajudou muito, porque teve uma época também que eu tive asma, eu fui uma criança asmática quando mais novinha, então eu fui pra natação, eu adorava jogar handball e eu jogava pra valer. O pessoal até brincava, calma, Bruna, as minhas amigas, quando eu vinha com a bola, saíam do gol, eu digo, não, mas vamos jogar, porque também tinha isso, a menina, quando ela ia pro esporte, ela talvez se esperava um comportamento mais delicado dela. Sim. E eu ia pensando já na competitividade. Claro. Porque se eu tava ali jogando handball, vôlei, que eu também gostava, eu ia de verdade. Eu queria fazer gol, eu queria marcar ponto, né? Então, o esporte foi muito bom, assim, contando um pouquinho do relato de cada um, mas talvez o que tenha hoje é que a gente tem que responder um pouco menos sobre essa expectativa de delicadeza, assim, né? Porque eu também sempre fui muito moleca. Eu comecei, eu acho que a gente tem essa característica geral aqui. Vou dizer pra vocês que eu acho que eu comecei a fazer as unhas e me maquiar quando eu fui trabalhar na TV, que até então, assim, porque né? tinha que fazer. Moleca total, assim, e daí até meus amigos, quando eu comecei a namorar, quem hoje é meu marido, perguntavam, como é que tu lida com essa masculinidade da Sabrina? Olha isso, então, assim, por quê, né? Porque parece que até então, só o homem poderia se vestir de modo despojado, sem a expectativa da maquiagem, do cuidado com os cabelos. Então, eu faço um esforço profissional de estar numa aparência que não choque vocês na televisão. Mas eu sempre tive esse despojamento, assim. Só que tive que responder mais sobre essa expectativa que se colocava em cima das mulheres. Acho que existe um pouco menos. Às vezes até tenho a impressão que hoje mais as mulheres colocam muita carga de expectativa de aparência em cima delas, até do que os outros, né? Mas acho que talvez seja isso, a gente responde um pouco mais. E ao invés de abrir mão da cultura do cuidado, que às vezes a gente tende a fazer essa crítica, as mulheres ficaram com cuidado, é levar este cuidado para a política. Né? Então, quando se assume um cargo, porque a gente precisa da representatividade do cuidado para ter uma licença maternidade maior. A Islândia, por exemplo, fez várias políticas públicas assim para que conseguisse isso, né? Por exemplo, tem uma lei que as empresas precisam provar que o salário entre homens e mulheres é igual. Né? Outra coisa que eles fizeram, o incentivo de mulheres na política, hoje, atualmente, primeiro foi, claro, uma obrigação, mas hoje não é obrigatório ter cotas nos partidos. Mas os partidos já destinam 50%, pelo menos, de cotas para mulheres, porque eles sabem que eles vão ser criticados se eles não fizerem isso, entendeu? Então, é muita coisa da cultura. É uma evolução, né? Uma construção. Exatamente. Que está sendo feita. E uma coisa que, inclusive, eu não sei se vocês já viram, tem um documentário na Netflix que é maravilhoso, uma série que é explicando. Vocês já viram alguma coisa? Então, ele explica ainda várias coisas. Tipo, são episódios de, sei lá, 20 minutos. E cada um explica uma coisa. E tem um episódio que é o porquê as mulheres ganham menos. E ele traz essa história da Islândia, inclusive, porque basicamente no raciocínio, mas vale muito a pena assistir, ele fala, as mulheres ganham menos porque têm filhos. E de uma forma geral, no mundo, a gente ainda não tem coisas igualitárias para tratar com isso, né? Para tu não ser afetada no teu trabalho, né? Então a Islândia também, o que ela fez? Dividiu a licença maternidade e paternidade. Tu tem 1 ano, 6 meses para um, 6 meses para outro. Se organizem como vocês vão querer tirar esse tempo. E no início, se tu não aceitasse dividir com o pai, né? Se tem uma mãe e um pai, enfim, né? Dividir entre o casal, tu perdia a tua licença. Então isso obrigou os homens a pegar essa responsabilidade. Então começou a se tornar uma coisa, além de não ser mais um problema tu contratar mulheres por causa da licença maternidade, porque agora homens também têm a licença paternidade, né? Começou
enfim, as mulheres começou a se tornar mais normal ver homens passeando sozinhos com carrinhos de bebê, trocando fralda, amamentando com uma madeira, né? Em lugares públicos. Ainda não tá tão ainda não estamos tanto assim, né? E outra coisa também ainda que não foi substituem feito, muitas coisas. Outra coisa também que foi feito foi, obviamente, a criação de creches. Né? A gente precisa que as pessoas, e principalmente as mulheres, que são a maioria que cuida dos seus filhos, tenham aonde deixar os seus filhos, né? Saibam que, enfim, estão num lugar tranquilo, tá em segurança, tá tendo assistência para poder se dedicar ao trabalho. Eu acho que isso é o que mais conta também nessa questão da creche. Porque uma mãe que sabe que seu filho está sendo bem cuidado pela creche ou por um familiar, ela trabalha tranquila, ela vive tranquila, ela tem essa cultura do cuidado que a Sabrina falou, ela fica com a cabeça mais tranquila. Então, um Estado que pensa esse 360, ele pensa na licença maternidade, mas ele pensa também onde essa criança vai ficar. Por quê? Porque uma escola vai educar, então já vai educando ali para ter um adulto que também já vai ter outro valor, já vai entender mais o seu papel. Então é todo um cuidado muito interessante que eles fizeram. Essa é a grande diferença da gente ter parlamentares mulheres, principalmente. Exatamente. Porque entendem o que a gente passa, né? Que puxem essa pauta, né? E assim, um homem, por mais que um homem traga, enfim, na sua plataforma, coisas voltadas para mulheres, e eu acho assim, eu sempre digo, se tu mulher negra, se tu puder votar numa mulher negra, faça isso. Mas agora, não me identifico, não tem como. Procura homens que tenham na sua plataforma eleitoral coisas focadas, né, que são importantes para as mulheres, o que é muito difícil. E eu acho que mesmo assim, os homens tendo o nosso olhar na política, ele é muito importante, porque assim, é muito difícil às vezes tu trazer para a roda uma discussão que não faz parte da tua vida. Talvez o homem não tenha os dados e talvez a empatia necessária para diretamente construir políticas públicas para as mulheres, mas se ele tiver a disposição de escuta, eu vou escutar. Exato. Eu vou ter na minha equipe, vou me cercar de pessoas que vão me orientar nesse sentido. Porque assim, a gente está falando da Islândia e daí a nossa realidade aqui é de 120 dias de licença maternidade para as mulheres. Então, mesmo para 5 as mulheres, dias para os pais. Nós estamos aquém de lá. E 5 dias para os pais. Então, até teve há algumas semanas uma manifestação que monumentos, se não me engano foi em Londres, que monumentos de homens apareceram de manhã com sling. Sensacional. Com os bebezinhos presos a si. Que era um protesto, porque dizem que o Reino Unido é um dos piores tratamentos de maternidade, uma das menores licenças. Eles têm 20 dias para os pais. Então, assim, cada realidade, tudo vai sendo avanço. Tu conquista, dá um passo, aí vamos além. Mas acho que o grande princípio, quando a Bruna fala da educação, né? O grande princípio é entender o valor do ser humano. Porque daí, se eu entendo, e hoje tem todas as pesquisas que mostram a importância da primeira infância, todo o desenvolvimento que se tem até os 3 anos de idade, se eu entender que com uma primeira infância bem cuidada, eu terei adultos melhores, porque a gente só entende mercado, a gente só entende resultado, a gente só entende economia. Se a gente mostrar o impacto de economia, o impacto do adulto, redução de violência, menos gastos em saúde pública, tá lá, né? Tá lá no início. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, no meu olhar, dentro do nosso olhar, é entender o valor do ser humano. Eu não nasço adulto. Eu tenho um período de formação que é essencial. Que é muito importante. E que a creche não é um depósito de criança. Porque também tem isso, tem mães que muitas vezes têm que deixar numa determinada creche, talvez até uma creche pública falando também, né? Não tem talvez a estrutura adequada. Mas ela, de fato, é um ambiente que vai oferecer esse desenvolvimento, né? Claro. Por isso que eu digo, a mãe também tem que estar muito tranquila, entendendo isso que a Sabrina falou também, porque deixa ali, quando vê, tem várias crianças, não há um penso a respeito daquilo, do desenvolvimento, não há um projeto pedagógico, acho que é a palavra mais adequada. Aí a importância de políticas públicas, exato, né? Exato. Claro, quem tem poder aquisitivo maior, já existem muitas escolinhas maravilhosas, mas hoje a gente está falando da maioria da população que não tem essa condição. Escolinhas maravilhosas e caríssimas. Caríssimas, sabe? Olha, e eu aí vou falar que bate a questão do salário, eu sou a única que não tenho filho aqui, mas eu tenho muitas amigas com filhos. E quando elas me falam de valor de escolinha, de babá, eu penso...
Acho que eu vou ter que ficar com os pets por enquanto. Porque aí que bate a questão de salário, a gente lutando por um salário melhor. Exatamente, né, para as mulheres. Só que não temos nem, tipo, hoje em dia, falando assim, no geral, a média de salário básico, tu paga o salário e sobra metade tu paga a escolinha e sobra metade do salário. Tem que alimentação, moradia, o transporte. Todos os outros custos com uma criança, que não é só a escolinha, né? Não, e daí acontece muitas vezes o que acabou acontecendo com a minha mãe, assim, quando eu era criança, era tão caro uma escolinha que pro que ela ganhava, tipo, acabava não valendo a pena. Então ela optou por sair do mercado de trabalho para poder cuidar de mim. Mas né? essa é uma realidade atual. Porque quando sim. tem os dados de alguns anos atrás que se fez o levantamento de que cerca de 50% das mulheres saem do mercado de trabalho após até 2 anos do nascimento do seu filho, tem muito a ver com flexibilidade. Não é tanto porque essa mulher foi demitida. Muitas vezes é uma decisão de se retirar de um emprego CLT com uma carga horária definida e ir para o empreendedorismo, que eu não gosto do glamour que se coloca em torno do empreendedorismo no Brasil, porque na grande maioria é empreendedorismo de necessidade e não de oportunidade. O de oportunidade eu vi um bom negócio, eu me organizei para isso, vou investir para aproveitar esta oportunidade. O empreendedorismo de necessidade é esse, eu preciso gerar renda. E é isso que acontece no Brasil para grande parte, quando se fala de empreendedorismo feminino, é esse empreendedorismo de eu preciso pagar as minhas contas. Não posso ficar 8 horas fora de casa. O que eu vou fazer? E daí eu vou cozinhar, eu vou passar, eu vou fazer faxina, eu vou ensinar, enfim. Né? Um pequeno negócio, muitas mulheres fazem doces também. Criando situações para gerar renda. Né? Então, também é uma imposição que nos trabalham muito mais também, né, Sabrina? Porque quando tu trabalha numa empresa, tu tem aquelas horas ali, ponto. Agora, quando tu é empreendedor, se é uma mulher que vai, que nem eu falei, que vai fazer um doce em casa, ela não tem hora. Não é mais fácil. Ela não tem hora. É muito pela flexibilidade. Às vezes vai passar madrugada. Vai passar muito mais, vai trabalhar muito mais horas, né? E isso acho que todas nós conhecemos diversas, né? Eu conheço várias amigas minhas, exatamente isso, para poder ficar com os filhos em casa, pelo menos cuidando. Vou fazer bolo para vender, vou fazer... Tem uma amigona minha que ela acordava, ia dormir às 2 da manhã fazendo os doces e acordava às 4 para continuar, ou seja, ela dormia 2 horas por dia para conseguir ficar em casa com o filho, por exemplo. Então tem vários cases que dá pra gente trazer. E o valor, além de tudo, é só para pagar o básico ainda, né? Então, que nem a Sabrina falou, não vamos romantizar o empreendedorismo, né? Tem várias, assim, se virando em... E essa hora a gente já deve estar com os nossos vereadores e vereadoras eleitos, já devemos até saber quem é o prefeito, porque estamos gravando antes do domingo, mas entrando no final dessa noite. Então você já tem aí, já sabe se elegeu o seu ou se não elegeu. Mas essa semana eu estava ouvindo um post da Roberta Capitão, que é uma empreendedora, uma articuladora do empreendedorismo da Restinga. Então ela fala muito do empreendedorismo de periferia. E ela estava postando o seguinte, alguém sabe quem é, quanto ganha um vereador, uma vereadora? Posta aqui que eu não sei. Mas assim, tem vários que eu estou ouvindo. Vou fortalecer o empreendedorismo, pelo empreendedorismo. Mas o que é que vão fazer pelo empreendedorismo? Sim. Vão trazer feiras para a periferia? Vão dar algum tipo de facilitação ou licenciamento de empreendimentos na periferia? Crédito, algo nesse sentido? Porque existe um estigma também, falando aqui de Porto Alegre, né? Ela contava, daí numa outra situação que eu me lembrei, que ela tinha 2 consultórios, ela trabalhava na área de odontologia. Que ela tinha um que era mais na Zona Sul, ali pela Juca Batista, e outro que era dentro da Restinga. E ela disse que quando às vezes ligava alguém, quando dizia, não, mas é na Restinga, desmarcava. E quando era na Juca, aceitava. E ela começou a ver, não, a pessoa não quer vir para a Restinga. E daí ela começou toda uma mobilização de valorização da Restinga, de ajudar a organizar feiras, de associação de empreendedoras, para que as pessoas entrem naquele bairro, percebam que é mais do que as notícias policiais que saem de lá, né? Visitem esse extremo. Então, um vereador, vereadora, sabe o que tem que fazer pelo empreendedorismo? Porque empreendedorismo virou um assunto fácil, assim, né? Só tem que ter ali na tua listinha. É pelo empreendedorismo. O que? Eu queria saber também o que, né? Exatamente. Até hoje tá farto o assunto do Instituto Tulipa, mas eu tive ainda existe, tá? A Amanda, a minha parceira que toca, mas a gente criou
nos últimos 2 anos, antes da pandemia, a feira Foca nas Gurias, que quando a gente fez, foi a maior feira de empreendedorismo feminino de Porto Alegre, era ali na Redenção. E ali eu conheci de perto muitas empreendedoras e a luta dessas empreendedoras. Até hoje me dou muito com nessas mulheres e é bem isso, assim, sabe? É muito difícil, é uma luta muito grande e quando a gente criou esse Foca nas Gurias era exatamente para dar oportunidade dessas mulheres poderem vender, mostrar o seu trabalho em lugares que daqui a pouco não teriam oportunidade de estar. A gente trouxe para o centro de Porto Alegre. É de reunir quem tem o poder aquisitivo com quem tem o fornecimento do produto. Porque não é só para mostrar que tu está fazendo uma feira, né? Sim. Elas têm que ter renda. E ali eu conheci, até quero mandar um beijo para as artesãs da Restinga. Então, no final da feira, já metade das empreendedoras, que eram umas 30, eram da Restinga, elas são bem organizadas. Legal. Né? Então, mandar um beijão para a SEMA, da AMAR, que é a Associação de Artesãos da Restinga. E as gurias se viram hoje, não por causa da feira, mas elas se viraram, elas estão em diversos lugares hoje, sabe? Elas expandiram, mas seguem na Restinga, né? Muito legal, gente. Mas assim, a gente precisa fazer um intervalo e também no próximo bloco a gente vai comentar sobre a fala do candidato à Prefeitura de São Paulo, né, Pablo Marçal, que essa semana falou que, basicamente, que mulheres inteligentes não votam em outras mulheres, né? Mas não sai daí que daqui a pouquinho o nosso olhar tá de volta. Vou segurar minha cadeira. Estamos de volta, esse é o nosso olhar aqui na Ubra TV para você terminar, né, acabar o domingo, final de semana, numa boa, na companhia de Juju Macena, Sabrina Tomasi, Bruna Esk, Milena de Mamã, enfim, timaço, né? Não quero dizer nada, vamos levantar nossa moral. Mas hoje é domingo, marcado pelas eleições no Brasil inteiro de prefeitura. Desculpa, gente. De prefeitura e também vereadores, né? Agora, como a Sabrina disse no bloco anterior, essa hora eu acho que a gente já tem mais ou menos as decisões, né? Do que vai acontecer nos próximos anos. E a gente, essa semana, né? Num dos debates movidos a muita polêmica que a gente está tendo, o Pablo Marçal, que é empresário, né? Coach e candidato à Prefeitura de São Paulo, ele falou que mulheres, como é que é? Inteligentes não... na verdade ele estava respondendo, né? Ele estava falando para Tabata Amaral. Isso. E daí ele disse assim, se as mulheres todas votassem na candidata, a senhora estaria eleita, né? As candidatas estariam eleitas. Porque a mulher é inteligente. E daí ele deu uma pausa. Ele disse, porque o maior eleitorado é de mulheres e se quisesse... mais ou menos é isso. Na verdade, eu até brinquei que o problema do Pablo Marçal, eu quero crer que é de pontuação, porque ele deu um respiro ali. Tanto que ele não entendeu. Ele deu um respiro. Quando eu não lembro qual foi a candidata falou, essa fala machista do Pablo. Ele falou machista? Porque na verdade existe uma parte da lógica. Se o respiro tivesse antes dessa frase e não depois dessa frase, ele aproximaria do seguinte, da questão de estar mulher inteligente, se separou, né, da frase que se o eleitorado votasse diretamente mulher, elegeria mulheres. Isso é uma verdade, porque nós temos mais de 52% do eleitorado brasileiro é de mulheres. E 51% no Rio Grande do Sul. Já está em 52% também aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, 55%. Então, se as mulheres quisessem, teriam mais representantes. Mas eu também entendo, e daí eu vou dar os descontos todos, né? Também entendo que a gente não faz, e tu falaste disso antes, né? Essa associação direta, não voto só por gênero. Você olha lá aquela lista de mulheres mas essas mulheres aqui não me representam. O que elas propõem, o que elas querem. Então, talvez eu vá ter que optar por um homem e né? Porque eu acho que a ideia nossa aqui também não é fazer uma separação. Mas, de novo, eu até parei para pensar aqui, óbvio que eu não vou falar, mas em quem que eu votei, né? Falando com quem que eu vou votar, porque a gente está gravando antes. Mas, de repente, nem sempre eu votei em mulher. Eu sempre tento, tá? Mas
realmente tem algumas que estão candidatas não me representam, por exemplo, entendeu? Ou estiveram em outras eleições. Porque realmente eu vou muito pela proposta. Mas isso é exatamente o que eu falei. Se tu não encontra uma mulher, enfim, que te represente, procura, porque eu acho que, assim, de um tempo pra cá, virou muito aquela coisa de, tipo, tá, vou ter que votar em alguém, vou pegar o primeiro que aparecer. As pessoas raramente param pra pensar nas propostas, sabe? Então, assim, quando eu falo isso, é quase um apelo mesmo pras mulheres, sabe? Assim, tira 10 minutinhos, sabe? Vai dar uma olhadinha no que os candidatos estão propondo. Se isso faz sentido pra tua vida e pra o que tu quer e o que tu precisa, sabe? Então, não é assim, não, agora não interessa, a pessoa não te apresenta, eu vou votar por gênero. Se tu vai votar pela cara bonita, então pega uma cara bonita feminina, pronto. Exatamente. É por isso, né? Por favor. Não vai olhar a proposta, não vai olhar nada, então vai pelo gênero, né? Exatamente. E tu sabe, se for assim, pelo santinho que tá no chão... Mas aí que vem também a importância de cada vez mais mulheres se colocarem na política pra gente realmente ter mais opção. Com mais candidatas é mais fácil. É muito mais fácil, sabe? Da gente até admirar, né? Admirar a sua caminhada. Daqui a pouco a gente sabe que para estar na política não cai de paraquedas também, né? É toda uma estrada, mas que já existem muitas mulheres maravilhosas fazendo coisas maravilhosas. Eu acho até para ter referência, porque para ter essa pluralidade, para ter uma mulher que representará um tipo de mulher, uma mulher que tem um valor determinado, aqui tem outro, para ter mais pluralidade na própria eleição também, se a gente tiver mais mulheres. Lugares, porque eu vou dizer, eu peguei, são mais de 150, eram mais de 150 candidatos em Porto Alegre. Eu fui olhar a lista, né, para olhar mulheres, quem eu conhecia, quem eu não conhecia, e daí o que acontece? Muitas vezes você não conhece aquelas pessoas. Então, quanto mais as mulheres estiverem em cargos, em funções, em postos, que deem visibilidade para ela em qualquer lugar, seja como empresária, seja no terceiro setor, a gente acaba conhecendo melhor a carreira dessas mulheres, e quando se candidatam, a gente tem mais referências. Faz toda essa caminhada é uma construção anterior, né? Sabe que até isso eu estava vendo uma pesquisa da Universidade de São Paulo, acho, que falava que, assim, as mulheres na política, que estão na política, em sua maioria hoje, são mulheres que têm alguma relação com um homem na política. Por exemplo, esposas, familiares, alguém... Então, estava até mostrando, agora eu não vou lembrar a cidade, mas que a prefeita que está eleita, ela é esposa do ex-prefeito. E na urna o nome dela era tipo Sabrina, esposa do fulano, sabe? Pra justamente ter fazer uma associação. Ela Exato. Então, assim, poxa, e isso não quer dizer, né? Não quer dizer porque ele, de repente, foi um ótimo prefeito que ela vai ser também, assim. Mas é isso que a Sabrina falou. Como a gente busca algum conhecimento, alguma referência na pessoa, né? E eu acho que, assim, e ao mesmo tempo a gente vê em qualquer área referências, faz com que a vida faça mais sentido de uma forma geral. Eu penso assim por mim, por exemplo, nada a ver, tá? Mas quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer muito bem ainda, então eu tava tipo, vou indo, deixar a vida me levar. E eu amava tatuagem. E as primeiras que eu comecei a fazer, eu fazia muito escondido. Porque eu comecei a trabalhar e tinha um caminho meio pra TV pra eu ir, e meu Deus, não podia ter tatuagem na TV, tanto que é uma coisa recente. Hoje em dia já foi, né? Mas eu tenho certeza que, tipo, são pequenas representatividades e isso é uma besteira, assim. Mas, tipo, talvez alguém me vendo hoje tatuada, saiba... Eu posso. Saiba que pode, entendeu? Então, eu acho que por mais que às vezes sejam coisas pequenas, são importantes, vai ser importante para alguém em algum momento, sabe? Tu ter essa referência, a gente precisa de referências, né? E outra coisa também, assim, que é inegável o jeito que não só as políticas públicas, assim, mas que tudo acontece para as mulheres ser mais devagar, é porque hoje, né, a maioria das nossas leis, elas são batidas por homens, né? E tem coisas assim, por exemplo, assim, a gente pega um assunto super polêmico, a gente vai falar de aborto, né? Independente de você a favor ou contra, você tem que pensar que é uma coisa que foi estabelecida pela maioria de homens sobre o corpo da mulher, que não existe nada
ao contrário que aconteça. Não existe nada que no corpo masculino alguma mulher decida, no caso. Alguma lei decida e que é como se a maioria das mulheres se juntassem e falassem assim, não, homem agora vai fazer vasectomia. Anos, vai fazer vasectomia, porque já, imagina, é isso, entendeu? Depois a gente resolve. É importante que a gente reconheça também a diferença que existe entre as mulheres, mesmo entre as mulheres feministas, né? Nem toda mulher que quer equidade e igualdade no feminino é a favor do aborto. Sim. E daí, às vezes, existe um linchamento entre as mulheres em relação a isso, como a gente tivesse... Por isso que a igualdade não é exatamente a palavra, né? Eu falo mais da equidade. Inclusive entre as mulheres. Por que eu, às vezes, não voto em algumas mulheres? Porque ela não tem nenhuma identidade com esta mulher, né? Então, às vezes, eu tenho mais proximidade, talvez, com algum candidato homem. E, de novo, tá tudo bem, né? E ok, não me sinto nem um pouco culpada em relação a isso. Não acho que estou me diminuindo em função disso, né? O assunto não é isso que a gente quer dizer, né? Pelo contrário. E acho até que a questão, voltando ao Pablo Marçal ali, menos pela pessoa dele, que pouco me interessa, não é candidato na minha cidade, nem no meu estado. Vou me preocupar se ele for candidato ao país, que eu não duvido. Oremos que não passe, passe de São Paulo. Deixa assim, deixa ele pra lá. Daqui a 2 anos a gente discute essa questão. Mas o fato de que ele leva adiante uma ideia que não é só dele. Sim. Né? Volta e meia, eu passo ali nas minhas redes sociais, que eu nem sei por que passa nas minhas redes sociais. Uns homens dando dicas, assim, de como, né, ser um homem. Então, dizendo que... Red Pill, valor de mercado da mulher, então uma objetificação da mulher, ou de que absurdo mulher, o homem que não paga a conta, né? Então, que vai em lugar mais barato, mas que paga a conta, como assim? Então, uns determinismos, assim. Não, e a própria esposa do Marçal, Sabrina, que eu tava lendo sobre isso hoje, né? Porque ela é a representatividade de uma coisa que tá rolando muito nos Estados Unidos, que tem um nome, inclusive, que eu não vou lembrar. Tá rolando em TikTok, tudo, que são as esposas tradicionais, que são as mulheres que elas fazem o queijo, elas tiram o leite. Bem ok, e tá assim, tudo bem, e tá tudo certo. Também. Só que assim, já tem uma crítica muito grande sobre isso, porque são mulheres que têm uma condição financeira muito alta, sabe? Que podem se dedicar, que podem... E assim, o recorte do TikTok, gente, o recorte do Instagram é um recorte. Mas que faça, né? Eu acho que se tem dinheiro... Faz. Eu não fico incomodado que paguem conta pra mim. A minha crítica pontual... Não, acho ótimo. Eu adoro quando meu marido paga conta pra mim. O determinismo disso. Um homem bom é um homem que jamais dividirá contas com essa mulher. Mas isso, né? Deixa as pessoas se conversarem, se combinarem a respeito. E outra questão que é da sua casa, outras mulheres que vão estar vendo aquele estilo de vida e que não conseguem reproduzir aquilo. E daí, por que eu ia falar da mulher do Marçal? Porque ela é a dona de casa, que cuida dos filhos e tal, só que e daí ela vai estar lá falando que a mulher precisa ficar em casa, porque é o discurso dela. Só que ao mesmo tempo ela está vendendo curso online de como ser isso, então ela está ganhando dinheiro. Ela não está saindo do mercado de trabalho, entendeu? Ela está fazendo isso de maneira estratégica, visando o negócio dela, que aquilo é um negócio para ela também. Vender essa imagem é um negócio para ela também. As pessoas marketing. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas assim, a gente como espectador, a gente tem que ter esse pensamento do que a gente está consumindo, sabe? Isso é real, isso é aplicável na minha realidade. Em tudo, né, Juju? Em tudo. Mas aí a gente cai num outro problema que eu espero que os nossos gestores eleitos olhem com carinho, que é a questão da educação. A gente tem que ter uma população com senso crítico. Uma população que leia, que tem uma visão de mundo que vá para além daquilo que lhe é entregue, que não pode se informar só por rede social, não pode se informar só pelo WhatsApp. Isso. E daí isso é uma provocação que está sim dentro da escola, deveria estar dentro da escola e deveria ser uma entrega de qualidade nessas escolas, né? Que não seja uma fortuna. Se a entrega da escola não é a vaga e joga a criança lá dentro, é qual é o projeto pedagógico. A gente teve... Eu falei no início, né? Não depósito de crianças. Os resultados do IDEB são horríveis. Então, assim, né, dos índices de educação básica, são ruins. Então, o que se faz? Claro, não é o vereador que vai resolver isoladamente o IDEB. O vereador tem mais uma função de fiscalização do que de realização. Ele não é do executivo, o executivo é o prefeito. O vereador vai fiscalizar, o vereador vai propor com alguma limitação, né? Propor algumas coisas, mas ele tem que fiscalizar, fazer as coisas andarem. Fiscalizar o executivo, né? Lembrei agora que eu fiquei muito encantada quando eu descobri um projeto que existe aqui, foi lançado no Rio Grande do Sul, política pública, que é o PIMPA, o PIM,
Primeira Infância Melhor, e Piá é aqui de Porto Alegre, mas parece que também já está em vários outros estados, mas é uma política pública criada por parlamentar, né? Olha a importância, hoje eu não vou saber dizer exatamente, foi um homem que criou, sim, até não vou entrar em nomes, né? Mas foi na época, deputado estadual, homem, mas teve essa sensibilidade e esse projeto, gurias, assim, é muito legal, que ele emprega tudo estagiários, a maioria, né? Claro, tudo coordenado por profissionais já formados, mas estagiários de psicologia, estagiários de assistência social, estagiários, acho que na questão da educação, eu não lembro exatamente, e eles, as mães que tiveram todo acompanhamento por posto de saúde, quando já vão para casa com a criança, eles ficam até a criança ir para a escolinha, uma vez por semana, eles ficam atendendo dentro da casa e ensinando os pais a lidarem com a criança, a brincarem com a criança, a darem atenção para a criança. E como eu já fiz várias reportagens acompanhando eles, é encantador, assim, e eles, como a maioria é mais humilde, assim, tu consegue estar dentro de casa e até ver problemas dentro de casa, que é toda uma rede, né? Consegue chamar psicólogos, consegue até levar para o posto. Então, é toda o PIM, o Primeira Infância Melhor, é a saúde, a educação e a questão de psicologia, de assistência social junto. Ia dizer, só para não acharem que estão entregando para os estagiários, é porque normalmente essas áreas têm estágio curricular, então eles vão ter que estar atuando em algum lugar com supervisão. É quase então, se formando já. Rede pública, isso. Sim. Não sei se tem tempo para... Temos. Sim, por favor. Ai, amo. Agora que eu vi. A Sabrina tem a dica literária dela hoje. Porque esse aqui tá bem velhinho, né? Bem rasgadinho já, bem manuseado. Um livro mostra que foi muito, né, usado. Muito folhado. Mulheres que Correm com os Lobos. Um livro bastante antigo da Clarissa Pinkola Estes, que é uma analista junguiana. Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Então, o nome pode assustar, mas são histórias folclóricas ou tradicionais, até de conto de fadas, que ela faz uma análise. É maravilhoso. Então, não precisa nem ler na sequência, pode-se abrir um capítulo lá e fazer a leitura daquele capítulo e daquela análise. Mas tem um trecho aqui que ela fala da fúria coletiva. E ela diz assim... as mulheres que se conscientizam em termos sociais, políticos ou culturais, muitas vezes descobrem que têm de lidar com uma fúria coletiva que se infiltra nelas insistentemente. Em termos psíquicos, é saudável que as mulheres sintam essa raiva. É saudável que elas usem essa raiva da injustiça para inventar formas de fazer surgir mudanças úteis. Já não é psicologicamente saudável que elas neutralizem essa raiva de modo a não mais senti-la e, portanto, não mais pressionar pela evolução e pela mudança. Então, está falando assim, de pegar essa raiva, a gente pode, cada dia vamos dizer aqui que a gente está tudo raivosa. Essa fúria coletiva que a gente usa não é para ficar enchendo o saco de ninguém, nem ficar sendo contra os homens, muito pelo contrário, mas para direcionar essa energia para fazer alguma coisa concreta, né? Como ocorre, daí segue aqui dizendo, existe uma diferença entre carregar por aí uma velha raiva enrustida e mexê-la com uma nova colher para ver quais os usos práticos podem advir dela. E aí, mais um trechinho, rapidamente, diz aqui, a raiva coletiva é bem utilizada como motivação para procurar ou oferecer apoio, para imaginar meios de forçar grupos ou indivíduos a um diálogo, ou para exigir prestações de contas, avanços e aperfeiçoamento. Então, eu acho que fala muito disso, do que é a mobilização e a oportunidade de uma eleição. Num país democrático que vivemos, pode parecer que é banal, que é qualquer coisa, mas muitos países não têm isso. Né? Então, que a gente aproveite a nossa democracia e faça boas escolhas. Já aproveitamos essa hora, mas como temos eleições daqui a 2 anos já. Exatamente. Então, de acompanhar nesse processo, em quem eu votei, fez o que eu esperava, como é que estão as representantes femininas, né? Porque a gente não pode só terceirizar o problema, né? O problema começa na gente também, quando a gente escolhe ou não... né? Como a gente escolhe quem a gente vai votar. É preciso coragem entrar no meio político. Muito. É preciso coragem, até porque a gente vive uma judicialização desse meio que, olha,
tem que... Gurias, lembrei de uma coisa engraçada hoje, tá? Quando eu entrei para a política, contei para vocês em outro programa que eu já fui, né? Já tentei, já fui candidata a vereadora em 2016 e quando eu entrei nesse partido que eu estava, eu queria realmente mudar o mundo e eu queria mudar a questão prisional. Claro que é nível estadual e federal, mas eu tinha que começar por algum lado, né? E daí eu cheguei, daí o presidente na época do partido me chamou. Ai, Milena, não, olha o machismo, né? Lá vem. Ai, Milena, nada a ver contigo essa pauta. Por que tu não cuida do embelezamento da cidade, dessas placas de publicidade, de proibir? Eu juro pra vocês, eu ainda era inocente, eu olhei pra ele. Tu tá brincando comigo, né? Que pauta meu, assim, eu não vou perder meu tempo, não que não seja importante para outras pessoas. Mas eu não acreditei que ele falou que ai, cuida, algo que combine contigo do embelezamento da cidade. Então, são esses tipos de coisa que eu digo que a gente tem que ter muita coragem numa política. Porque eu ia dizer, né, é muito difícil, assim, e eu até tava dando uma geral, assim, sobre o assunto mulheres na política no Brasil, e tem várias situações que já foram levadas, assim, de uma forma mais séria, de ataques que mulheres que estão na política passam, né? É muito difícil, assim. A gente já tem poucas mulheres e as poucas que tem ainda são atacadas pelos colegas, pelo eleitorado, de uma forma, às vezes, assim, totalmente sexista, né? E é isso, assim, porque é sexista porque é por serem mulheres, né? Quando se falou do Pablo Marçal nessa circunstância, e reforço, não é pelo personagem dele, que já ficou bem característico como um ser misógino, né, que é o termo que se usa para esse preconceito relacionado às mulheres, mas da representação, ele está falando por uma série de pessoas. Eu já mencionei aqui o caso de um podcast que estava sendo gravado aqui por jornalistas gaúchas e que as mulheres criticaram ali que estava mal penteada. Então, a pauta era a cota feminina, era a cota dos partidos, de 30% das mulheres, e várias mulheres dizendo, vai pentear o cabelo, saiu de casa sem se maquiar, saiu de casa sem se pentear. Poxa, sabe? Poxa, mas gurias, não vamos longe. Não, mas tinha homens ali, aí comentário masculino, afirmando, sim, mas todos sabem que os homens têm mais aptidão para a política. Aí, todos sabem por quê? Sabe? Então eu já me revolto. Aí tem um termo que é distorção cognitiva, que é assim... Como o meu meio todos pensam como eu fico achando que todo o universo pensa assim, como eu. O mundinho, essa é a novidade, né, que a gente vem quebrar. Não é todo mundo. Mas, gurias, boa, Sabrina. Eu fico muito mal quando eu assisto ali aquelas TV Câmara, né, nacional, até... Eu já assisti várias plenárias na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. É muita falta de respeito com o colega, né? Independente, tá? Sim. Muita falta de respeito. E outra, o que tá falando na tribuna, os outros não estão nem aí. É todo mundo conversando, é inacreditável, sabe? Então, eu acho que a falta de respeito começa com o colega, para começar. É muita falta de respeito. É uma bagunça, né? Vamos falar a verdade. Mas é uma bagunça. As pessoas se escutarem, falta de respeito, sabe? É demais, assim, é decepcionante para começar. E principalmente que esses cortes que fazem, né, nos Instagrams, como os homens parlamentares usam para ofender as mulheres, o teu cabelo, isso eu tô falando no nível nacional. Né? Sim. Então, o teu cabelo, ou o teu não sei o quê. Mas pior que usam pra elogiar também. Essa é a parte ruim que eu acho, sabe? Quando o homem vai elogiar uma mulher. Deixa eu dizer pra vocês. A gente gosta de ser inteligente, a gente gosta de ser eloquente, de ter embasamento. Obrigada. Não só os elogios sejam da superfície da criatura, porque as ofensas também são da superfície, né? Então, melhorem as ofensas e os elogios. Não, e às vezes tu tá mostrando uma coisa que a pessoa fez uma baita coisa, né? E o comentário é a coisa física e tudo mais, assim. A gente até já falou no programa também sobre isso, né, Juju? Tu trouxe o exemplo. Exatamente. E sabe que Porto Alegre nunca teve uma prefeita, né? Mulher, né? E, de novo, a Sabrina falou, a gente tem a maioria feminina. O Rio Grande do Sul a gente teve a Ieda, né? Só a Ieda, exatamente. E no Brasil só a Dilma, né? Mas, assim, ainda tem muitos lugares
que ainda nunca tiveram, né, uma representante feminina. E eu estava vendo que aqui no Rio Grande do Sul, agora eu não lembro o número exato, eu vou procurar aqui, mas se não me engano são 87 prefeitas e vice-prefeitas, né, ambas ali. Que é um número ainda muito pequeno. E se tu pensar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre... Mas 500 municípios, né? Isso, a Câmara de Vereadores, que são 36 vagas, agora né? 32. 32? Diminuiu, né? 6 são mulheres, só 6. Numa cidade que a maioria é mulher, né? Trazendo aqui para Canoas, é só uma hoje, né? Não sei agora a eleição, né? A gente ainda não sabe o resultado oficial, mas hoje é só uma mulher na Câmara de Vereadores de Canoas, da terceira maior cidade do estado. Entre as candidatas desse ano, 2024, o número de mulheres concorrendo está muito próximo da cota do que se tem, né? São 9.967 candidatas entre 28.826 concorrentes, né? Conforme a Justiça Eleitoral. Então é 34,6%. Então quando se coloca como cota partidária de 30% dentro dos partidos, das coligações, e o salto que teve de candidatos foi quando se impôs as cotas. Então a gente não teve ainda um avanço sustentável, ou talvez autêntico, né, em relação às candidaturas femininas. E a cota sempre tem a parte assim... Às vezes, tu vai pegar qualquer mulher e vai botar para preencher, sabe? Isso em qualquer sentido. Não necessariamente alguém que tenha um envolvimento político já e que queira isso, sabe? Tu sabe que, observando assim, de diversos partidos, eu estou falando de geral, assim, não estou falando de um específico, mas essas cotas são preenchidas porque são obrigadas, que nem tu falou. E as mulheres que se candidatam, elas não têm o apoio interno do partido. Entendeu? Vai lá e faz por ti. Volta meio a fraude até do recurso, vai ter o limite, sei lá, uma grande cidade, vai ter 1000 votos, tá? 1000 votos é maravilhoso, tu sozinha ali entregando o panfleto com a tua família. Sim. Tu já é vitoriosa, só que tu não entra. Tu tem que ter em Porto Alegre uns 6.000 votos para entrar. Para ti ter 6.000 votos, tu tem que ter todo um aparato, todo um apoio de marketing, apoio mesmo, sabe? O partido tem que olhar e dizer assim, eu tô falando por mim, não foi alguém que me disse, mas o partido tem que olhar e dizer assim, ó, eu quero que esse entrem, então esses daqui que eu vou dar mais dinheiro. Eles decidem, não tem equidade nisso, não tem um equilíbrio. Não adianta ter a cota e não esse aqui as apostas do partido, né? E hoje eu vou falar por cima, assim, também, tá? Mas um valor mínimo para um candidato a vereador entrar é R$200 mil numa campanha. E quem é que vai ter esses R$200 mil? Alguém vai vender a casa para fazer a campanha? E até a questão das fraudes, porque na Justiça Eleitoral se tem esse olhar específico para a questão das mulheres em função do grande número que se teve de fraudes quando se colocou financiamento específico para as mulheres. O dinheiro vem para a mulher oficialmente. E depois... Exatamente. É isso. Então, o próprio impedimento das mulheres se realmente ganharem o cargo, né, se elegerem, os próprios partidos não querem. Assim, é uma coisa mais velada, sabe, do que a gente está enxergando. Não é simplesmente, até porque eu tive essa experiência, fui lá e concorri por mim. Eu até acho que eu fui no meu limite de voto, mas eu meus amigos e a minha família, que a maioria é isso. Agora, não teve um olhar de um partido, e como eu vejo de muitas mulheres que eu conheço várias mulheres maravilhosas que se candidatam, mas nunca conseguem nem chegar perto para se elegerem. Mas aí a gente volta para o início do programa, já que a gente está acabando o programa, para falar também desse apoio, desse incentivo que a gente precisa que as mulheres também tenham, né, a ter uma vida pública, enfim, poder se dar ao luxo, né, porque muitas vezes é isso, de querer ir para uma carreira política, né, eu digo luxo porque a mulher que daqui a pouco tem filho, casa, tudo, um emprego que ela demora 1h30 para
para ir para o trabalho vai ser complicado, né? Então a gente precisa pensar não impossível, nisso. Né? Não impossível, exatamente. Lembremos das mulheres eleitas amamentando, isso aí. E a gente ambiente. precisa falar disso para que isso se torne mais natural. É muito importante, né? A gente está tendo esse papo também. E eu só vou assim dar o finzinho, que é uma coisa que eu sempre vou puxar a lenha para esse assado, que é sobre o feminismo. Se a gente for ler sobre a política no mundo e aqui no Brasil, todas as mudanças que a gente conseguiu que fossem feitas foi porque o movimento feminista está atrás. Desde tu votar até tu usar calça, sei lá, entendeu? Tu poder ter um imóvel no teu nome, poder se divorciar. Então eu acho que a gente precisa fazer as pazes com esse termo e entender um pouco mais o que é esse movimento, para que a gente também possa usar isso, sabe, para se esperar um futuro melhor, né? Até isso que tu falou, né? Juju. Eu sempre prefiro os feminismos. Vai ter um que tu te porque encaixa. Existem graduações. Ó, Juju, isso que tu falou no site do TRE até explica, né? Faz menos de um século que as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil. Mais precisamente há 88 anos, em 24 de fevereiro de 1932, o voto feminino passou a ser assegurado pela legislação brasileira. A vitória foi conquistada depois de mais de 50 anos de mobilização e luta dos movimentos feministas, que já reivindicavam o direito no final do século XIX, antes mesmo da proclamação da República. É isso, né? E com essas palavras lindas de Bruna, a gente vai encerrando o site do TRE. Fonte segura. Eu citei a fonte, gente. Tribunal Regional Eleitoral. Domingo que vem a gente está de volta. Muito obrigada pela tua companhia. Sabrina, obrigada. Bruna, Milena, meio papo hoje, assim como sempre. Estamos cada vez melhores. Né? Assim. Mas é maravilhosos. E humildes. Domingo que vem, sabemos o nosso poder, né? A gente está de volta. Tchau, tchau.